Em setembro de 1944, as tropas americanas romperam a linha defensiva mais difícil da Alemanha. Os alemães foram salvos do desastre por um marechal de campo que reagiu mais rapidamente do que os seus subordinados. Foi um pequeno triunfo para eles, de frente ao avanço aliado que acabaria por pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Construída entre 1936 e 1939, a linha Siegfried foi um feito caracteristicamente ambicioso da engenharia alemã. Percorrendo toda a extensão da fronteira franco-alemã, deu à Alemanha proteção contra o seu inimigo mais persistente dos 70 anos anteriores. Com quase 32 quilômetros de profundidade e 22 mil postos de defesa, era uma enorme rede de plataformas de concreto e obstáculos para tanques. A linha foi abandonada após a queda da França nas mãos dos alemães em 1940. Mas quando os aliados começaram a libertação da França em junho de 1944, o comando alemão percebeu que poderiam precisar da linha novamente. As defesas negligenciadas foram reequipadas às pressas. Em meados de setembro, as tropas aliadas tinham varrido a França e os exércitos americanos enfrentavam agora a linha Siegfried e as suas defesas intimidadoras. Uma série de ofensivas dispendiosas foi lançada. No dia 16 de setembro, partes do 5º Corpo de Exército do General Gerow conseguiram avançar. Mas a 28ª Divisão de Infantaria, conhecida como Balde Sangrento, alcançou apenas uma vitória de pirro quando finalmente rompeu a linha, pois a luta deixou as forças de Balde muito desgastadas para continuar avançando. Enquanto isso, um ataque secundário da 5ª Blindada e da Infantaria da 28ª Divisão, conhecida como Divisão da Vitória, cruzou os rios Oersauer em Valendor. Diante de uma oposição mínima, conseguiram o primeiro avanço significativo da linha Siegfried. A descoberta ocorreu num ponto remoto onde dois grupos do exército alemão se encontraram. Seus comandantes, o Marechal de Campo Model e o General Blaskowitz, estavam baseados a 240 quilômetros um do outro, dificultando a coordenação de seus esforços. O pânico instalou-se entre os comandantes alemães com a ideia de que os americanos tinham conseguido avançar. Longe da ação, o Marechal de Campo von Rundstedt, comandante em chefe alemão no Ocidente, ouviu a notícia. Ele ligou para o comandante local e soube que os tanques americanos estavam avançando para a pequena cabeça de ponte. A partir daí, poderiam em breve alcançar a rede rodoviária que sai da região de Eifel, trazendo um desastre para a Alemanha. E assim von Rundstedt decidiu assumir a responsabilidade pessoal por esmagar o avanço. Gerd von Rundstedt foi um dos oficiais mais experientes e respeitados do exército alemão. Ele liderou os exércitos alemães nas invasões da Polônia, França e Rússia, onde supervisionou o maior cerco da história na Batalha de Kiev. Oficial prussiano da velha escola, Rundstedt era um aristocrata alcoólatra de longa tradição militar. Ele havia sido afastado 2 vezes do comando por Hitler, apenas para ser trazido de volta. Agora ele provaria por que era tão respeitado. Rundstedt lançou um contra-ataque rápido e massivo contra a Divisão da Vitória, usando todas as reservas que os comandantes alemães locais tinham. Os avanços rápidos foram liderados por homens como o capitão Karl Kornowski, um ex-padre católico. Kornowski usou sua personalidade forte para empurrar um bando de ex-desertores e esquivadores do recrutamento para um avanço em Dead Man's Creek. Eles recapturaram 8 bunkers dos americanos antes que o próprio Kornowski fosse capturado em uma emboscada. Apesar dos recursos limitados que poderiam ser poupados, von Rundstedt manteve a pressão contra os americanos. Uma unidade de infantaria impediu o avanço da Divisão da Vitória enquanto ele lançava seus contra-ataques. Na esquerda alemã, ele lançou os restos de 3 divisões contra o inimigo. À direita, uma divisão blindada e uma brigada blindada atacaram. Essas tropas eram, em sua maioria, restos de unidades que sofreram ataques durante a retirada da França. Embora com poucos homens, eles ainda superavam em número os americanos, graças aos esforços de von Rundstedt em reunir todas as unidades que pôde. À medida que os combates avançavam, o tempo piorou, impedindo os americanos de convocar apoio aéreo. Todas as vantagens que eles tinham estavam desaparecendo. No dia 16, Gerow já havia começado a pensar em abandonar o ataque. À medida que as coisas pioravam nos dias 19 e 20, ele ordenou o início da retirada. Os alemães não desistiram, mas aproveitaram a oportunidade para causar o máximo de dano que puderam.
Mais tanques e infantaria, apoiados por combatentes da Luftwaffe, atacaram os homens em retirada, transformando uma retirada ordenada em algo próximo do pânico. O general Bayerlen travou uma batalha de tanques que durou um dia inteiro contra uma força mais numerosa de tanques Sherman americanos. No final, toda a divisão de 25 tanques do Bayerlen foi destruída, mas eles eliminaram 60 Shermans no processo. No entanto, a divisão da Vitória agarrou-se tenazmente à sua cabeça de ponte. No dia 22 de setembro, lançaram uma série de ataques contra o terreno elevado conhecido como Hommersberg. O primeiro ataque, lançado sob a cobertura do nevoeiro, quase teve sucesso, apenas para ser destruído quando o tempo melhorou e a artilharia alemã abriu fogo. Mais 4 ataques não conseguiram atingir as alturas. Finalmente, a divisão da Vitória foi forçada a retirar-se completamente. Os alemães reocuparam as casamatas restantes. A linha Siegfried sobreviveu intacta. Ao saquearem os corpos dos americanos caídos e os suprimentos que haviam deixado para trás, os alemães encontraram uma recompensa diferente de tudo que puderam encontrar na Alemanha bloqueada. Cigarros Virgínia, barras de chocolate, café de verdade. Eram tesouros com os quais um soldado de infantaria alemão comum mal poderia sonhar. Em toda a Alemanha, os propagandistas governamentais aproveitaram muito o incidente. Eles criaram histórias vívidas de soldados americanos cometendo atrocidades contra civis inocentes no território disputado, e das tropas alemãs heroicamente jogando-os de volta depois. A verdade, como sempre, foi secundária em relação à angariação de apoio público para o regime. Mas foi apenas um triunfo passageiro. A maré da guerra ainda estava contra os alemães. Por mais impressionante que tenha sido o feito de von Rundstedt, ele só poderia atrasar a derrota inevitável que se aproximava.